É uma manhã serena na cidade do Vaticano, o tipo de dia que parece imerso em história e reverência. A Basílica de São Pedro se ergue imponente, um símbolo de fé e tradição, atraindo visitantes de todos os cantos do mundo. Mas hoje, algo incomum está prestes a acontecer entre as multidões de turistas e peregrinos. Uma figura avança, um jovem conhecido mais por sua atitude discreta do que por aparições públicas. É Barron Trump, o membro mais jovem de uma família constantemente em destaque mundial. À medida que ele entra silenciosamente no espaço sagrado, há uma sensação de curiosidade no ar. Por que ele está aqui? O que traria o filho de um ex-presidente dos Estados Unidos a este solo sagrado em uma visita tão pessoal? Quando Barron se aproxima do Papa Francisco, a atmosfera muda. Testemunhas descrevem uma quietude inexplicável, uma calma que parece quase sagrada. E então, no mais inesperado dos acontecimentos, algo acontece que deixa todos, visitantes, clérigos, até o próprio Papa atônitos. O que se desenrolou na Basílica de São Pedro naquele dia não foi apenas mais uma visita de alto perfil, mas um momento de profundo mistério, conexão e inspiração que ninguém previu. Fique conosco enquanto desvendamos os eventos desse encontro extraordinário e descobrimos por que ele está ressoando com milhões ao redor do mundo. A história começa no coração da cidade do Vaticano, um lugar onde a arquitetura antiga e as tradições espirituais se convergem. A Basílica de São Pedro, com sua imponente cúpula e sua arte inspiradora, sempre foi um farol para peregrinos em busca de consolo, turistas maravilhados com sua grandiosidade e líderes mundiais prestando seus respeitos. Mas neste dia, o zumbido habitual de atividades estava tingido de uma excitação peculiar. Algo estava diferente. Quando Barron Trump entrou na Basílica, era impossível não notá-lo. Com apenas 17 anos, ele já era mais alto do que a maioria na sala. Sua presença era marcante, mas discreta, vestido simplesmente com um terno sob medida. Ele parecia fora de lugar, mas ao mesmo tempo perfeitamente à vontade, um paradoxo que adicionava a mística. Ao contrário da típica comitiva que poderia acompanhar alguém de seu status, Barron caminhava sozinho, seus passos deliberados, seu olhar firme. A própria basílica parecia responder à sua presença. Raios de luz atravessavam as janelas de vitrais, projetando padrões vibrantes no chão de mármore. O ar estava denso com incenso e o suave murmúrio de orações ecoava pela vasta nave. Os turistas sussurravam entre si, incertos sobre o que estavam testemunhando. A atitude de Barron era calma, quase meditativa. Ele se aproximou do centro da basílica, fazendo uma pausa para absorver a majestade da obra de Michelangelo. Testemunhas notaram um brilho de emoção em seu rosto. Seria deslumbramento, reverência ou talvez algo mais profundo, algo pessoal. À distância, o Papa Francisco apareceu, suas vestes brancas em forte contraste com a opulência ao redor dele. Seus olhares se cruzaram por um breve momento, e o que aconteceu em seguida deixaria todos na sala tentando entender. Enquanto Barron ali permanecia, contemplando a arte e a arquitetura sagradas ao seu redor, algo no ar mudou. Foi sutil no começo, quase imperceptível. Uma tensão silenciosa que parecia ondular pelo ambiente, como se todos na basílica estivessem esperando por algo acontecer, embora ninguém soubesse exatamente o que. A multidão, inicialmente absorvida em suas próprias reflexões espirituais, começou a perceber a presença de Barron. Sussurros começaram a circular. O que ele estava fazendo ali, sozinho? Por que não estava com a comitiva usual, os agentes do serviço secreto? Ou até mesmo sua família? Era incomum para uma figura de alto perfil estar em um ambiente tão pessoal sem o habitual espetáculo. Mas ali estava ele, absorvendo silenciosamente a grandiosidade da basílica, aparentemente perdido em seus pensamentos. Sua calma se destacava em forte contraste com o habitual movimento frenético do Vaticano, onde cada movimento de uma figura pública é meticulosamente calculado. Então, as portas no fundo da basílica se abriram com um rangido, e ali estava o Papa Francisco. Sua aparência humilde e discreta era nada menos que hipnotizante.
O Papa Francisco sempre foi uma figura de compaixão e calor humano, conhecido por sua habilidade de se conectar com as pessoas de maneira profunda, independentemente de sua origem. À medida que ele se aproximava de Barron, havia também uma aura de curiosidade ao redor dele. O que eles discutiram nesses primeiros momentos? O que foi trocado entre os dois que parecia tão significativo, mas impossível de compreender por completo? Observadores notaram como eles se falaram, sua conversa breve, mas significativa. O Papa parecia genuinamente interessado em Barron, com seu sorriso habitual de calor nunca deixando seu rosto. E então, em um movimento inesperado, Barron fez algo que deixou a multidão em um silêncio atônito. Ele estendeu a mão e colocou-a sobre o ombro do Papa. Foi um gesto tão simples, mas tão poderoso, que parecia ecoar por toda a basílica. Por um breve momento, o tempo parecia desacelerar. O silêncio que se seguiu parecia carregado de emoção, como se a própria sala estivesse prendendo a respiração. O que poderia significar esse gesto? Enquanto a multidão observava, sem saber o que estava acontecendo, mas profundamente tocada pela troca, o sentimento de expectativa crescia. O que viria a seguir neste encontro entre o jovem e o Papa? Qual seria o significado dessa conexão não falada? O momento de conexão silenciosa entre Barron e o Papa Francisco permaneceu no ar, pesado de significado. A multidão, embora incerta sobre os detalhes, podia sentir a profundidade do encontro. Era como se algo monumental estivesse se desdobrando diante de seus olhos, embora ninguém conseguisse expressá-lo em palavras. O sorriso gentil do Papa nunca vacilou, e Barron, geralmente reservado, parecia suavizar sua compostura habitual. Um momento pessoal substituído por algo mais vulnerável, algo humano. Enquanto os dois continuavam a conversar, a conversa parecia ficar mais intensa. As palavras trocadas entre eles estavam muito baixas para serem ouvidas, mas sua linguagem corporal falava por si. Barron, embora jovem, parecia estar procurando algo, talvez uma resposta ou até mesmo uma confirmação. O Papa Francisco, com seus anos de sabedoria, ouvia atentamente, seus olhos focados e compassivos. Para aqueles que observavam de longe, ficou claro que este encontro não se tratava de laços políticos, status de celebridade ou até mesmo conexões familiares. Era um momento pessoal que transcendeu tudo o mais. A maneira como Barron olhava para o Papa era como se o visse não como uma figura religiosa global, mas como um símbolo de algo que ele desejava: orientação, paz ou talvez uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor. O Papa, por sua vez, parecia reconhecer o peso dos pensamentos não falados de Barron, oferecendo uma presença silenciosa que falava por si só. E então, algo inesperado aconteceu. Barron, que estava em silêncio ao lado do Papa, de repente se virou para encarar a multidão. Sua expressão ainda estava pensativa, mas havia uma nova energia nele, como se algo dentro dele tivesse mudado. Ele levantou a mão, sinalizando para a multidão se aproximar. A princípio, as pessoas estavam hesitantes, incertas sobre as intenções do jovem, mas lentamente se aproximaram. Quando Barron falou, não foi um grande discurso, nem uma declaração de qualquer tipo. Em vez disso, ele simplesmente disse: "Estamos todos conectados mesmo aqui, em um lugar como este, onde tudo parece tão separado? Ainda estamos unidos? Somos todos humanos." As palavras, embora simples, carregavam um peso inegável. A multidão ficou em silêncio, como se tentasse absorver a gravidade do que ele acabara de dizer. Ele estava falando para o mundo? Estava abordando sua própria angústia interna? Ou estava tentando transmitir algo mais profundo? Algo que ele aprendeu naquela breve troca pessoal com o Papa? A sala parecia carregada com algo profundo, e a conexão entre Barron e o Papa Francisco parecia se aprofundar ainda mais à medida que a multidão processava as palavras de Barron. Um novo sentimento de curiosidade tomou conta. Qual era o verdadeiro significado por trás deste encontro? Havia mais nessa história do que se via à primeira vista? E o que Barron havia aprendido durante seu tempo com o Papa que mudaria o curso de sua vida e possivelmente o mundo para sempre?
À medida que os momentos finais da visita de Baron Trump se desenrolavam, uma tensão quase surreal preencheu a basílica. A multidão ainda estava cativada pela troca entre o jovem e o Papa. O Papa Francisco parecia segurar o fôlego coletivo da multidão, esperando que algo monumental acontecesse. Baron, ao lado do Papa, olhava pela sala, seu rosto uma mistura de contemplação e quietude resoluta. Por um breve momento, foi como se o tempo tivesse pausado, preso na delicada quietude do momento. E então aconteceu. O Papa Francisco, com sua habitual bondade, estendeu a mão e colocou-a suavemente sobre o ombro de Baron, um gesto inesperado de solidariedade. Quando a mão do Papa repousou sobre ele, Baron fechou os olhos por um segundo, um leve suspiro escapando de seus lábios. Quando seus olhos se abriram novamente, havia uma mudança visível nele. Algo havia se ajustado. A compostura que ele mantivera durante a visita foi substituída por uma vulnerabilidade que não podia ser ignorada. Foi naquele exato momento que Baron começou a falar, sua voz mal acima de um sussurro, mas carregando um peso inegável. Eu estava procurando por algo!